E aí galera do Me Salva, vamos seguir então com nossos exercícios resolvidos de integral. Nessa aula a gente vai ver integral definida, só que usando substituição UDU. A gente tem dois jeitos de fazer isso. O primeiro é simplesmente pegar a tua função, tu tem ela em x, daí tu passa ela para u, como a gente fez lá na nossa substituição UDU, e daí tu volta ela para x, e daí tu faz a tua integral definida, aplica os nossos limites de integração, né? E o segundo método, tu vai simplesmente transformar ela em u, né? Substituir para u, e daí a gente vai mudar nossos limites de integração com base nesse u e calcular direto ela como u e não como x. Se eu falei muito u, muito x e ninguém entendeu nada, vamos fazer o exemplo que daí vai dar para entender. A gente tem aqui, resolva a integral utilizando dois diferentes métodos. A integral com limite de integração de 0 a 1 de 2x menos 1 elevado ao cubo. Dx para nos falar qual a variável que a gente está usando. Bom, vamos substituir isso aqui. A gente pode chamar o u de quê? A gente pode chamar o u de 2x menos 1. E o nosso du vai ser o quê? Du derivado do u em relação a x vai ser derivado de 2x aqui, vai ser 2, derivada do menos 1, 0. Passa esse dx para cá, né? Vamos ficar com 2dx. Posso tirar isso aqui. Então, nosso dx, que é o que a gente tem aqui, vai ficar dx, vai ficar du sobre 2. Bom, bem fácil essa parte. Agora, a gente tem que substituir. A gente vai ficar com integral de 0 a 1 de que aqui está nosso u, né? Vamos ficar com u ao cubo. E nosso dx é du sobre 2. Du sobre 2. A gente pode tirar esse 1 meio para fora, né? Então, a gente vai ficar com 1 meio da integral de 0 a 1 de u ao cubo du. A gente sabe que a integral de u ao cubo vai ficar como? Vou fazer aqui embaixo já. Vamos ficar com, vou fazer aqui, igual a 1 meio, né? Porque está multiplicando tudo. Integrando u ao cubo, só somar uma unidade em cima e dividir por esse expoente, 1 na quarta sobre 4, de 0 a 1, né? Então, a gente muda o nosso u, que a gente sabe que é 2x menos 1, e vamos ficar então com 1 meio de 2x menos 1 na quarta sobre 4, que vai de 0 a 1. Bom, fazendo isso, a gente vai ficar como? Isso aqui vai ser 2x menos 1 na quarta. Botando o 1 aqui, vamos ficar com 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. 1 elevado na quarta vai dar 1. Então, isso aqui vai ficar 1 meio de 1 sobre 4, né? Menos o quê? Menos, a gente aplica agora o ponto zero aqui. Vamos ficar com 2 vezes 0. 0 menos 1 elevado na quarta, que dá 1. Vira positivo esse menos 1. Vamos ficar com menos 1 quarto, então. Isso aqui nos mostra que isso zero, né? Então, a gente chega a um resultado de zero dessa integral. Qual o segundo método? Bom, o segundo método, vou pegar outra folha aqui, vou fazer pelo segundo método. A gente tem aqui, eu já vou deixar com u aqui. A gente vai deixar, por quê? Porque quando a gente fizer o limite de integração, a gente vai ter que aplicar esses pontos aqui, ó, nessa função aqui, para mudar o nosso limite de integração. Então, a gente chegou que a gente vai ficar com 1 meio do negócio que é u na quarta sobre 4, porque a gente integrou esse u, né? Só que o limite de integração agora vai ser qual? Se eu substituir o zero aqui, vou ficar com 2 vezes 0, 0 menos 1, menos 1. Então, aqui
u igual a menos 1. Até substituir o 1 aqui, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, a gente pode fazer direto pelo u aqui. E daí, a gente não precisa voltar para o x. Então, substituindo, vamos ficar com 1 meio de 1 na quarta 1 sobre 4, menos 1 na quarta é 1 sobre 4, 1 quarto. E olha só que legal, chegamos exatamente na mesma resposta de antes, que é 0. Viu? É só mudar os limites de integração. Ó, olha só. Ficamos exatamente com as mesmas respostas aqui. A diferença, aqui até eu cometi um erro, não podia ter usado esse limite de integração aqui. Tinha que ter substituído antes para x e daí usado os limites de integração. E agora eu substituí direto e agora sim eu já podia usar os limites novos que eu tirei daqui, né? Só substituir os limites aqui, botei aqui e a gente chegou nas mesmas respostas. Vamos ver outro exemplo para entender bem certinho isso aqui, porque não tem por que errar, é muito fácil. A gente tem aqui então integral de 0 a π meios de seno quadrado de x vezes cosseno de x dx. Daí tu se pergunta, o que é derivada de que aqui? A gente sabe que a derivada do seno é o cosseno. Então a gente pode chamar o seno de x de u, seno de x, e o nosso du vai ser o quê? Du sobre dx, porque a gente está derivando em relação a x, né? Derivada do seno é o cosseno. Isso aqui você já tem que saber. Se eu passar esse dx para cá, dx, tirar isso daqui, vamos ficar com isso aqui. Substituir aqui, podemos falar que a integral de 0 a π meios de seno de x, u ao quadrado, du. Agora a gente pode calcular esse u, né? Vamos calcular a integral em relação ao u. Vamos ficar, qual a integral de u ao quadrado? Vai ficar u ao cubo sobre 3, né? U ao cubo sobre 3. E agora, dessa vez eu vou fazer o contrário. Eu já vou aplicar os pontos em relação a u. A gente pode ver aqui, ó, que o limite inferior vai ser qual? Se eu botar o 0 nesse u aqui, seno de 0 é quanto? É 0, então o limite inferior, 0. E o limite superior? Se eu botar π meios aqui, eu vou ficar com o seno de π meios, que é 1. Então, nossa resposta vai ser o quê? Se a gente aplicar, vamos ficar com 1 sobre 3, né? 1 ao cubo continua 1, 1 sobre 3, menos 0 ao cubo 0, vamos zerar aqui. Então, nossa resposta vai ser 1/3. E agora, vamos fazer do outro jeito, fazer em relação a x. Vamos botar o x aqui, substituir o u que a gente tinha, que é o seno de x, e daí usar nossos limites de integração originais. Vamos ficar então com igual a seno ao cubo de x, né? Porque o nosso u era o seno de x, sobre 3, aplicados em que pontos? Nos nossos pontos originais, nossos limites originais de integração, 0 a π meios. Olha só, muito fácil isso aqui. Vamos ficar então com, se eu aplicar o π meios aqui, seno de π meios é quanto? A gente acabou de ver que é 1. Ao cubo, 1/3, né? Porque 1 ao cubo é 1. E agora, aplica o 0 aqui. Seno de 0 é 0. Então, vamos ficar com menos 0. E olha só que beleza. Não é coincidência. Chegamos nas mesmas respostas. Então, assim, gurizada, é só substituir e daí tu escolhe o que tu achar melhor. Se eu quiser fazer substituindo o u, se eu quiser integrar, usar os limites de integração em relação a u, não esquece de substituir os limites de integração, que é só usar essa funçãozinha que tu achou para u. Se tu achar melhor, que eu prefiro até, volta pro x para tu não errar, cara. Volta pro x e usa os teus limites originais, tá? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.